Olá! Hoje nós vamos falar sobre a perda do apetite, as principais causas de perda do apetite nas pessoas acima de 60 anos e como ela impacta na fraqueza muscular, né? Tendo em vista que um dos pilares da prevenção da fraqueza muscular é a alimentação adequada com a meta proteica adequada. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade, mesmo após os 60 anos de idade. Então, no vídeo de hoje, eu quero que vocês entendam as principais causas de perda do apetite, as principais consequências da perda do apetite, as principais intervenções, ou seja, o que você deve fazer para melhorar esse apetite e o tratamento. E eu vou falar hoje a respeito dos estimuladores de apetite. Muitos desses que a gente encontra em farmácia, até tem alguma divulgação até na imprensa, divulgação de propaganda, e eu vou explicar se tem ou não algum fundamento esses estimuladores que estão muito à venda aí no mercado farmacêutico. Então, em primeiro lugar, é importante entender o porquê é tão comum, ou seja, não é normal, mas é tão comum que ocorra perda de peso por perda de apetite, por baixa ingestão de proteína e de calorias, né? Então existem alguns fatores que podem estar relacionados ao envelhecimento, como a alteração de alguns hormônios que podem diminuir o apetite, alterações na nossa sensação de sabor por conta da diminuição das nossas glândulas sensoriais, das nossas células sensoriais, que são as papilas gustativas que estão presentes na língua, diminuição do olfato, então nós sentimos menos cheiro com o envelhecimento, isso pode realmente alterar ou diminuir o sabor dos alimentos, e o nosso metabolismo acaba diminuindo, precisando de uma quantidade menor de calorias. Então muitas pessoas vão ingerir pouco alimento, mas menos alimento do que precisaria, causando perda de peso, perda de massa muscular e sarcopenia. Já demos uma pincelada sobre as causas fisiológicas, que são as causas que podem acontecer. Agora, as causas patológicas, ou seja, o que pode ser doença, que pode estar diminuindo essa perda do nosso apetite e a consequente diminuição da perda de peso. Então, algumas doenças, por exemplo, podem causar perda de apetite. Então, doenças no rim pode diminuir o apetite, doenças no fígado pode diminuir o apetite, insuficiência cardíaca, que é um problema no coração, problema no pulmão, alteração de tireoide. Ou seja, existem inúmeras doenças que devem ser diagnosticadas por um médico que podem cursar com diminuição do apetite. Então é importante, se você está perdendo o apetite, tem que procurar um médico para fazer os exames para ver se tem alguma doença de fundo. Uma segunda causa de diminuição do apetite, até muito comum, principalmente nas pessoas acima de 60 anos, é causa medicamentosa. Infelizmente, diante de várias doenças, alguns pacientes podem cursar o que a gente chama de polifarmácia, que são vários medicamentos. Medicamento para pressão, medicamento para tireoide, medicamento para diabetes, medicamento para o estômago, medicamento para colesterol, medicamento... Ou seja, inúmeros medicamentos que podem realmente ter efeitos colaterais diretos e até mesmo interação entre eles, que podem afetar no apetite, sim. Então, a grande máxima que nós temos na geriatria é sempre diminuir ao máximo a quantidade de medicamentos, sempre avaliando, claro, a necessidade real e os possíveis efeitos colaterais desse medicamento novo ou medicamento que já pode estar há alguns anos que poderia ser retirado. E sempre que introduzir algum medicamento novo, é sempre importante que você que conhece o seu corpo ou que conhece, que convive com algum idoso, sempre perceba se está tendo alguma correlação entre o início da medicação e algum sintoma novo, como, por exemplo, a diminuição do apetite. Então,
Isso é tão importante com o apetite, com relação à insônia, com relação a dores, dor no corpo, por exemplo. Sempre a gente tem que pensar no início dos sintomas, com a temporalidade do início da medicação, para ver realmente se pode estar ocorrendo essa reação. Então, medicamentos introduzidos podem sim ser uma das causas de diminuição do apetite. Outra causa muito comum, mas eu acho que é uma das mais comuns, principalmente na pessoa que mora sozinha, é com relação ao isolamento social. Então, a pessoa que não tem muitas vezes uma companhia, não tem para quem preparar uma refeição, preparar um almoço, preparar um lanche da tarde, um café, um jantar, muitas vezes ela pode pular essa refeição por falta de estímulo mesmo, né? Acaba se acomodando. Muitas vezes pode estar associado aí também um processo depressivo. Depressão também é uma causa muito importante e infelizmente subdiagnosticada na população idosa. Então pode estar acontecendo um quadro depressivo que está fazendo essa diminuição do apetite. As principais consequências dessa diminuição do apetite, claro que além da perda de peso, aumento do risco de queda, fraqueza muscular, perda de massa muscular, desnutrição e deficiência de alguns nutrientes essenciais que estão diretamente ligados não somente à questão do metabolismo dos músculos, mas também o metabolismo cerebral, aumentando o risco de demência. Ou seja, existem inúmeras outras consequências para a pessoa que perde o apetite e começa a ingerir uma quantidade menor de proteínas, vitaminas, carboidratos, ou seja, começa a ter uma desnutrição proteico-calórica. Então vamos lá. Agora o objetivo do vídeo, que é quais as estratégias nós vamos utilizar para melhorar essa ingesta proteica, essa ingesta das refeições, da alimentação. Então vamos lá, uma dica muito importante. Sempre coloque mais sabor nos alimentos. Embora muitas vezes, e na verdade sempre, devemos evitar o uso excessivo de sal, alimentos muito salgados, mas podemos abusar de outros temperos, como por exemplo alho, cebola, alecrim, manjericão, orégano, ervas finas, cominho, ou seja, varie o tempero da alimentação para que estimule mais as suas glândulas, as suas papilas gustativas. Outra dica, nós comemos também com os olhos, então capriche no visual dos alimentos, tanto para você como para a pessoa que convive com você que também está com essa diminuição do apetite. Então planeje bem a composição do prato, prato mais atraente, bem distribuído o alimento, um prato mais colorido, pode fazer até algumas decorações parecidas com de restaurante, até para estimular mais. Ou seja, o aspecto visual do alimento também importa para uma boa aceitação. A terceira estratégia é sempre tentar, claro, não é sempre que a gente vai conseguir, mas tentar sempre ter uma companhia na hora das refeições. Então, nem que convide algum amigo para almoçar na casa, de repente um grupo de amigos que moram sozinhos, cada dia um almoça na casa do outro, podem preparar um cardápio, podem ajudar até financeiramente na despesa da alimentação. Tente, se não for possível fazer o alimento em casa, se você de repente tem costume de comer fora, comer num quilo, num restaurante, tente convidar uma pessoa também, ou mesmo até tente criar uma rotina dentro da sua casa, na qual todas as pessoas da casa compartilhem a mesa no mesmo horário, para dividir essa refeição, né? Uma coisa que eu sempre brinco, tem coisa que abre mais o apetite do que barulhinho de talher no prato, aquele barulhinho de restaurante, de copo batendo na mesa, de garfo batendo no prato. Só de fechar o olho e ouvir esse barulho, parece que o apetite já aumenta, aquele barulhinho de restaurante. Então, realmente, outros estímulos também têm que estar presentes para que nós tenhamos melhor apetite, melhor aceitação da alimentação. Para a pessoa que tem uma saciedade muito precoce, ou seja,
mesmo comendo um pouquinho, uma colherinha, já se sente satisfeita, já sente que o estômago está cheio, sente que não está mais com fome. Uma alternativa é estar fracionando essas refeições em várias pequenas refeições ao longo do dia, em pequenas quantidades, para que durante o dia tente-se atingir a sua meta de proteína e de calorias, a meta proteico-calórica, com pequenas refeições durante o dia. Essa é uma outra estratégia que também pode ser utilizada. E se ainda assim percebe-se que está tendo uma baixa ingestão de proteínas e de calorias associada a algum grau de desnutrição, perda de peso e perda de massa muscular, aí sim torna-se imperativo o uso de suplementos. Então, principalmente os suplementos proteicos, que vão ajudar a atingir essa meta proteica. Então, são aqueles suplementos em pó, né, que a gente mistura no leite, mistura na água, mistura no suco, para que ele consiga suplementar essa falta, a pessoa não está conseguindo ingerir durante o dia. Então aí é que é fundamental que se introduza esse suplemento o mais precocemente possível para que se evite que ocorra já essa perda de massa muscular, o que torna mais difícil a recuperação depois que já perdeu. Doutor, não tem nenhum remedinho que eu possa tomar para abrir meu apetite? Olha, infelizmente, na indústria farmacêutica ainda não existe um medicamento que tenha comprovação de realmente um aumento expressivo do apetite. Muitos alimentos que a gente vê até propagandas, que muitas mães até davam, tenho certeza que muitas de vocês davam para os seus filhos quando eram crianças, né, aqueles que davam colherinha, alguns até que falavam que tinham álcool também, para ver se o álcool de repente estimulava um pouco o apetite. Então, infelizmente, esses medicamentos não têm demonstrado realmente alguma melhora no aumento do apetite. O que nós lançamos mão dentro da geriatria, primeiro é tentar, como eu expliquei anteriormente, tratar a causa da falta do apetite, que ou pode ser por um remédio, ou pode ser por uma doença crônica que a gente tem que descobrir e tratar, ou alguns medicamentos que nós lançamos mão, na qual o efeito colateral pode ser realmente um aumento do apetite. Então, existem alguns medicamentos, principalmente da classe dos antidepressivos, na qual o efeito colateral é aumentar o apetite. Então, nós utilizamos esse efeito colateral, ou seja, ele não é feito para aumentar o apetite, mas o efeito colateral muitas vezes na geriatria vai nos ajudar bastante, porque o paciente vai começar a comer mais. Eu sempre brinco que vai comer até reboco de parede, né? Tem alguns realmente que a gente tem até muitas vezes que suspender, né? Tanto que a gente não usa como primeira linha, como primeiro medicamento para tratamento de antidepressão, no caso desse antidepressivo específico, em pacientes que já estão com sobrepeso, pelo risco de ganhar mais peso. A gente geralmente utiliza quando o paciente já tem um quadro depressivo associado à perda do apetite, esse medicamento cai como uma luva, né? A resposta geralmente é muito boa. Então, medicamentos de livre venda para estimular o apetite, infelizmente, não tem tanto benefício, não tem tanta comprovação. Esse é um ponto muito comum no dia a dia do meu consultório, principalmente nos idosos mais fragilizados, que quando eu prescrevo realmente uma alimentação mais adequada, eles muitas vezes se recusam pela diminuição do apetite. Então, entendendo o que está acontecendo e utilizando essas estratégias, muitas vezes já evita-se de chegar num ponto de perda de massa muscular. Se você já está sentindo alguma perda de força e perda de massa muscular e quer saber mais a respeito de sarcopenia, principalmente nas pessoas acima de 60 anos, eu vou colocar o link aqui embaixo do meu e-book para que você possa aprender de uma maneira bem simples, uma maneira muito didática, a maneira com que eu explico para os meus pacientes o que é sarcopenia e como prevenir, através de atividade física e alimentação dirigida para a sarcopenia. E se você chegou até aqui, para manter a tradição, já escreve aqui embaixo, superação sem limites, para eu saber que você chegou até aqui, e coloca também a cidade de onde você está me assistindo.
e o país também, se for fora do Brasil. E se você ainda não é inscrito, eu tenho recebido informação de YouTube que muitas pessoas que me assistem com frequência ainda não se inscreveram no canal. Então já aproveita aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa também o sininho da notificação, para que você possa receber as notificações assim que o vídeo já for disponibilizado. Eu estou alimentando o meu canal com 2 vídeos por semana. Vídeos sempre relacionados à melhora da qualidade de vida, à longevidade e ao combate à fraqueza muscular. E já curte e compartilha esse vídeo também para quem você sabe que está sem apetite e a cada vez mais se enfraquecendo sem conseguir se alimentar. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.